O governo do estado do Acre fez o lançamento, né, digamos, para o público, de um programa que é o Programa de Estímulo à Construção Civil, PEC, e é um programa que tem alguns elementos que me parecem apontar para decisões importantes, corretas, mas isso quem vai avaliar a política pública é o professor Carlos Franco, economista da UFAC, com quem eu divido a tela agora. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, obrigado pelo convite. Professor, ontem, eu não cheguei a concluir o raciocínio, mas olha, ontem o governo do Acre fez o lançamento público do Programa de Estímulo à Construção Civil. O projeto de lei que trata desse programa foi enviado para a Assembleia há mais ou menos um mês. E o que diz esse programa, resumindo? Ele permite a participação de pequenas e microempresas em obras públicas, com até R$400 mil, a obra que essas empresas podem assumir. E com isso o governo estima a circulação de R$20 milhões nesse segmento de micro e pequenas empresas no setor da construção civil. Eu queria saber do senhor o seguinte, num primeiro momento assim, que avaliação que o senhor faz? É positivo ou do jeito que as empresas estão não vai surtir o efeito? Qual é a avaliação do senhor? Bem, eu avalio como positivo, porque o setor da construção civil, a gente tem um nível de desemprego muito forte no Brasil, né, e no Acre não podia ser diferente. A nossa economia depende essencialmente dos gastos do setor público. Então, se o setor público está gastando, a economia aquece. Se o setor público retrai o gasto, a economia encolhe. E o setor da construção civil, ele tem uma reação muito rápida a esses gastos do governo, né? Então, o chamado efeito multiplicador. Então, quando o governo anuncia que vai investir na construção civil, em novas obras, rapidamente esse setor tem a capacidade de começar a empregar e gerar renda, né? Os empresários do setor já começam a gastar, principalmente com contratações, prevendo os novos trabalhos, né? Então, é extremamente positivo, a economia precisa de voltar a consumir, principalmente, né? E isso é, com certeza, uma boa ação, e principalmente quando ele atinge os pequenos, né? Porque são a maioria e tem um efeito muito forte durante para toda a economia, né? Professor Carlos Franco, o governador que mais falava a respeito de um dos principais problemas das nossas empresas aqui na região era o governador Tião Viana. Em todas as possibilidades que ele tinha, todas as oportunidades que ele tinha, ele falava a respeito do problema do capital de giro das empresas. Muitas dessas empresas que agora vão poder participar do PEC, do Programa de Estímulo à Construção Civil, muitas dessas empresas estão completamente endividadas. Não tem como tirar as certidões negativas e, teoricamente, deveriam estar fora das possibilidades de participar de licitação. No entanto, esse PEC faz o seguinte, permite que elas participem, mesmo estando em débito, e aí, a partir dos primeiros pagamentos do governo, essas empresas se comprometem a pagar os tributos. Isso é importante. Eu queria que o senhor fizesse a diferenciação, professor, do que é o problema estruturante do capital de giro com esses problemas de ordem tributária dessas empresas. Na verdade, com a pandemia, o faturamento das empresas caiu, né? E não só na construção civil, né? Na maioria dos setores da economia, e o capital de giro é aquele dinheiro que a empresa precisa para estar funcionando no seu dia a dia, né? Então, os custos continuaram, né? Algumas empresas demitiram, reduziram os custos,
Mas, de uma forma geral, o capital de giro das empresas, ele ficou, de fato, comprometido durante a pandemia, né? E uma das coisas que sempre e que o empresariado reclama muito é que o governo federal lançou alguns programas que viria dar suporte nesse setor para as empresas, mas não teve o efeito desejado, né? As empresas estão, com certeza, tendo dificuldade de ter na entrada de recursos de capital de giro para o seu funcionamento do dia a dia. Então, é um acerto também do governo facilitar o acesso ao crédito, porque boa parte dessas empresas, eu diria a grande maioria das pequenas empresas da construção civil, estão sim com problema de caixa. E se não facilitasse essa questão, eles não teriam como ter acesso, né, a esses recursos, né? E a questão tributária também é outro problema, porque as empresas não estavam conseguindo bancar os seus custos. A primeira coisa que o empresariado faz é deixar de pagar o tributo, né? Então, o governo tem que renegociar, tem que ter, de fato, um programa de renegociação para as empresas poderem equacionar o que ficou para trás e o que virá para frente, né? Então, sem sombra de dúvida, a ação do governo nesse momento é importante, não só de jogar dinheiro na economia, mas de ajudar essa reorganização que os setores precisam para retomar as suas atividades, né? Porque quando uma empresa quebra, todo mundo perde, né? Não só o empresário que quebrou, mas o governo também, as pessoas que perdem o emprego e deixam de consumir, e o governo também que deixa de arrecadar, né? Então, de fato, o governo investe, coloca o dinheiro, porque ele vai ter retorno com esse tipo de investimento. Esse programa de estímulo à construção civil me parece que foi um programa feito, ali tem muito a digital da Federação das Indústrias, aí isso do ponto de vista político, inclusive, até distensiona uma relação que no início do governo de Gladson Cameli, a corda estava muito puxada ali com o presidente José Adriano, mas parece que até nisso esse PEC parece que apaziguou o cenário. Agora, o setor da construção civil, professor, acho que a sua fala leva um pouco a essa reflexão. O senhor falou a respeito do efeito multiplicador, né? O setor da construção civil, ele é impressionante a forma como ele reage para o bem e para o mal, né? Porque quando é para contratar, ele contrata de forma imediata, mas também quando é para demitir, é de com força, né, professor? Exato, porque o setor ele trabalha muito com mão de obra temporária. Então, se o empresário fecha lá a construção de um prédio, por exemplo, de uma estrada, ele vai contratar a maioria dos trabalhadores para aquele contrato, né? Então, ele contrata muito rápido, de uma forma acelerada e até facilitada por conta desse contrato. Digamos aí, se ele fecha um contrato aí com previsão de entrega de 6 meses, ele não pode contratar para 1 ano. Então, ele contrata rapidamente por aquele contrato. Assim que o contrato termina, ele volta a demitir, né? Então, ele tem facilidade para contratar e facilidade também para demitir, né? Quando começa a reduzir o recurso, é o primeiro setor que é afetado, que sente imediatamente, né? Então, nesse caso, a gente precisa ter um crescimento do emprego no curto prazo, que esse setor e que esse tipo de ação vai potencializar enquanto a economia se recupera de forma mais consistente, né? Então, nesse momento, é o setor que, de fato, quando a gente fala do efeito multiplicador, é porque você imagina, o sujeito está desempregado, né? Ele tinha uma poupançazinha, ele está gastando lá daquela poupança que ele tinha, ou não tinha poupança e está tendo que viver de bico. No momento que ele passa a ter um emprego, ele aumenta o consumo. Então, ele vai comprar no mercado, ele vai tomar uma cerveja, ele vai comprar coisas para o filho dele, né? Então, ele passa a ter renda e passa a aquecer os outros setores da economia. E, sem sombra de dúvida, o comércio e o setor de serviços também é afetado de forma muito positiva com esse tipo de ação, né? O que nós precisamos, nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas que tentam avaliar a política pública, e o próprio governo precisa aprender em relação a esse espírito que
norteia o PEC, o Programa de Estímulo à Construção Civil? O que a gente precisa preservar de agora em diante, na sua avaliação? Bem, é uma ação que ela não é definitiva, né? Como eu falei no início da entrevista, é uma ação imediata para colocar dinheiro na economia, tentar recuperar, enquanto as ações de médio e longo prazo não venham, né? A gente está aí ainda se recuperando. No ano passado a economia encolheu 4%. A expectativa é que ela cresça 5% esse ano. Então, nós vamos ter um ganho líquido aí de apenas 1%, né, para recuperar o tempo perdido. Eu acho que a grande lição que fica para todo mundo é que nós temos que aprender cada vez mais a se planejar e não só pensar nos tempos de bonança, né? No tempo que a coisa está boa, todo mundo sai gastando e não pensa nos momentos ruins, né? Então, a nossa sociedade tem que aprender a sempre buscar alternativas para sempre ter uma reserva, tanto as famílias quanto as empresas, para os momentos de dificuldade não ficar ali no fio da navalha, como se diz, né? Então, eu acho que a grande lição aí é para a gente se rever os nossos hábitos de consumo e a nossa forma de planejar os gastos, né, das famílias e das empresas, né? Pensar mais no médio e no longo prazo, né? Agora, uma situação que sempre me chama a atenção, professor, é que muitos, inclusive colegas seus, acadêmicos, muitos empresários, em algumas situações, eles não vacilam em criticar a interferência do Estado na economia, em fazer críticas à atuação do Estado nas mais diversas frentes, enaltecendo aquilo que é da iniciativa privada e diminuindo a importância daquilo que é executado pelo poder público. Sempre colocando nesses polos assim a situação e diminuindo a importância da participação do Estado. E algumas lideranças aqui do Acre, sobremaneira, porque em Brasília defendem um espírito neoliberal, ultraliberal, mas a realidade das empresas e a realidade da economia aqui no plano de baixo faz com que o discurso tenha que se adaptar à realidade, né, professor? Porque imagine você, o que seria dessas empresas e desse segmento tão importante, desse setor tão importante como é o da construção civil, se não fosse a atuação do Estado? Como é que nós estaríamos? Exatamente. Essa crise, né, essa pandemia veio reacender essa discussão, né? Porque antes se discutia muito e, claro, a gente via o Estado em crise, as contas públicas desequilibradas, né? E se o governo não tem superávit, é muito difícil, né? Ele tem que reduzir os seus gastos e investimentos até as contas equilibrarem, né? Nós tínhamos um país com contas equilibradas aí até 2011, 2012 para frente, né? Nós passamos a ter déficit e tentando aí corrigir, né, essa situação. E aí, claro que sempre se colocou a culpa, né, principalmente o discurso liberal, neoliberal, coloca a culpa da crise no excesso de Estado, né? É claro que nós temos um Estado muito pesado, no caso brasileiro, né? Nós precisamos, sim, ter um Estado eficiente, forte, né? O setor de saúde, por exemplo, mostrou que se nós não tivéssemos, né, um SUS, um modelo de saúde, essa pandemia teria sido muito mais difícil de ser enfrentada, né? Perfeito. Professor Carlos Franco, nós vamos fazer o intervalo agora, aproveitando inclusive que deu um problema no sinal dele, vamos fazer o intervalo agora e já voltamos, continuando a conversa com o economista, professor da nossa Universidade Federal do Acre, na Faculdade de Economia, professor Carlos Franco.